Olá, meu nome é Rafael Bernardes e este é mais um vídeo para o Windows Server League. Vamos ver hoje a fácil configuração de um cluster de failover em cima do Windows Server 2012. Bom, vou fazer da maneira mais simples possível. O que temos aqui? Dois servidores já pré-configurados, logados no Active Directory e com o failover cluster já instalado. Vou mostrar para vocês aqui. Local server. E aqui embaixo, failover cluster instalado, ok? É um recurso do servidor e vamos configurar o cluster da maneira mais simples e fácil possível. Esse aqui é o host 1 e vou mostrar para vocês agora o host 2. Tá aqui o host 2, vou ter local server. Host 2, logado no domínio. E também lá embaixo, failover cluster também está todo instalado. Está instalado o recurso e está instalado o painel de administração. Bom, você pode fazer a sua configuração de cluster através de qualquer servidor. Vamos fazer pelo host 2 então. Abrir o Failover Cluster Manager. Vamos criar uma nova conexão, um novo cluster. E também poderíamos validar. Vamos criar o cluster, que eu vou explicar um pouquinho sobre a validação. Validação é a forma que a Microsoft tem de verificar se todo o seu ambiente está de acordo com as melhores práticas para se ter um cluster. Você não tem suporte da Microsoft se você fizer um cluster sem validar, ok? Então, sempre valide o seu ambiente. Vamos avançar. Qual o nome? Host. Você pode validar agora ou depois. Tem que botar o nome completo, host 01. Deixa eu só ver o nome dele. Ponto cooperate. E vou botar o host 02. Ponto cooperate. Ponto local. São os meus dois hosts que vão fazer parte desse cluster. O nome do cluster, vou colocar aqui Windows Server League. IP do meu cluster, vou botar aqui 222. Vou finalizar. Ele vai criar o cluster. Bom, o cluster, para quem ainda não está familiarizado, é a forma de você ter alta disponibilidade de funções e serviços que você tenha nos seus servidores. Então eu quero que minha aplicação seja disponível mesmo se um servidor cair, com cluster. Eu quero que meu servidor de arquivos, se ele cair, eu quero também que ele seja migrado para outro host, com o cluster. Okay? O cluster de failover trabalha em cima de falha, failover, ou seja, o servidor falha, então a função que você colocou no cluster vai ser migrada para o outro, mas tem o tempo de queda. Okay? Cluster está criado. Bom, eu poderia rodar a validação já agora, mas eu já sei que está faltando algumas coisas. Eu tenho aqui o meu nome de cluster, ok? Ele adicionou aqui um disco, que já devia estar no meu servidor, alocado, sem problema algum. Mas eu preciso fazer algumas coisas básicas. Primeiro, eu preciso de um quorum, um disco de quorum. Tá? Eu preciso de um disco onde estejam gravadas as informações do cluster e as informações do que roda em cada nó, como e quando. Tá? Olha, o nó1 escreve no disco de quorum o seguinte, olha, eu tenho a função tal, tal, tal. Se eu cair e você não me contactar por tantas horas, pegue essas funções aqui, que está nesse arquivo de quorum, e passa para você. Okay? Então é uma forma de eles terem uma votação, de saber quem está vivo, quem não está, de ter as informações do cluster em si. Bom, vou ver aqui mais ações e configurar o cluster. O quórum do cluster. Como eu falei que eu vou fazer a parte mais simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou configurar um quórum em cima de um compartilhamento de rede. Muito mais fácil. Aqui, ó, configura File Share Witness.
Ou seja, aqui está traduzido para testemunha. O que acontece? Eu vou pegar um compartilhamento que está num outro servidor meu e vou configurar para Quorum. Mais fácil ainda. Tá? Então vamos lá. E qual é o meu caminho? Bom, eu tenho aqui um servidor chamado Storage. Storage.cooperate. Nada mais é do que uma máquina com a pasta compartilhada. E já compartilhei uma pastinha chamada Quorum. Vou deletar esse arquivo daqui, deixar a pastinha vazia, copiar esse caminho, vou colar aqui. E pronto. Tenho o meu Quorum configurado. Agora ele vai aparecer como disco de Quorum aqui. Vou aumentar. Olha só. Já está configurado o meu disco em Quorum. Já está configurado. As redes que ele tinha no servidor. Ele achou 2 redes no meu servidor. Tá? Ele já pré-configurou. Por que ele fez isso? Bom, nessa rede aqui, é a rede que se comunica com a minha rede externa. E essa segunda rede, eu posso renomear isso para ficar bem fácil. É uma rede. Perdão, eu só inverti. Essa aqui é que se comunica com a minha rede externa e essa aqui é interna. Esse IP3, só os servidores têm acesso. Então ele colocou aqui, ó, Cluster Use interno, ou seja, é interno. Para os serviços falarem com o mundo externo, é essa conexão aqui. Eu poderia simplesmente alterar os nomes aqui para ficar mais fácil do que esse Cluster 1, Cluster 2, ok? Bom, agora eu tenho o meu compartilhamento funcionando como Quorum, testemunha, tá? Tem o nome do cluster vivo, ele já registrou no meu DNS esse IP para esse nome, WSL, e tenho um disco. Mas eu não vou usar esse disco, tá? Eu não vou usar esse disco. Por que eu não vou usar esse disco? Vou remover aqui. Pronto. Não vou usar esse disco. Eu vou usar tudo em cima de compartilhamento de rede, tá? Porque, para mim, é mais fácil ter um terceiro servidor com discos compartilhados, e ele tem o RAID dele e tal, do que configurar aqui. Bom, vamos fazer a configuração do recurso da função mais famosa, que é máquinas virtuais, tá? Mas eu poderia clicar aqui em configurar funções, e tem uma série de funções que você pode configurar em cluster. Olha só, todas essas funções aqui são clusterizáveis. TFS, DHCP, olha só, você pode ter o cluster DHCP, okay? File Server, obviamente. Aplicação genérica e serviço genérico, você pode configurar a tua aplicação, e tem várias empresas que usam isso. Generic Application, Generic Script, Generic Service, várias empresas fazem isso, porque é a forma de você deixar o seu aplicativo que você desenvolveu altamente disponível, tá? Se você tem um software feito para a empresa e usa bastante, esse software é de renome, com certeza ele deve ter um modo de trabalhar aqui, tá? E os outros simples, OtterServer, Virtual Machine, Wins e fila de mensagens, ok? E na hora que você clica, ele já verifica, olha, nenhuma função ou recurso Message Queuing está instalado em nenhum dos servidores. Ele já verificou. Bom, e como é que você vai fazer para ter suas máquinas virtuais? Eu vou fazer um cluster de máquinas virtuais pronto para ter alta disponibilidade. Simples. Primeiro, eu vou vir aqui no meu servidor de storage e tem um compartilhamento chamado VMs. Deixa eu ver se entra assim direto. Entrou. VMs. Pronto. Vou botar o nome completo. Beleza. Aqui está VMs. Olha lá. Vou criar um novo disco. Vou apontar o host 1, host 2, tanto faz. Olha só, percebe que eu estou no host 2, criando disco no host 1. VHDX, dinâmico, e qual o caminho que eu vou colocar? Esse aqui. E vou botar aqui, ó, Windows Server League, -1. Observem que eu estou criando o disco virtual já no terceiro ponto. Eu não estou criando no HD do servidor, porque se ele cair, vai junto a VM. Estou botando no terceiro servidor que é só de armazenamento. E o mais legal, que você parar para pensar, esse terceiro servidor poderia ser também em altamente disponível.
Bom, então vamos criar o nosso cluster de máquinas virtuais. Bom, para uma máquina virtual ficar altamente disponível, ela tem que estar separada a parte de processamento, memória e disco. Por quê? Processamento e memória vai rodar, e rede, obviamente, mas estou botando só esses dois itens principais para a gente formar o raciocínio. Processamento e memória tem que estar rodando no servidor que a máquina está viva. Mas o disco não pode estar nesse servidor, mesmo que ela esteja rodando. Por quê? Porque se esse servidor cair, tá? Ela vai desligar, outro servidor vai pegar a configuração e ele precisa acessar o disco. Se o disco, que é onde tem as informações permanentes da máquina virtual, estiverem no servidor que caiu, o outro servidor não vai conseguir pegar esse disco para funcionar. Então o que a gente faz? Disco fica no servidor à parte. E esse servidor também pode ser altamente disponível. Basta você querer implementar um sistema de alta disponibilidade para o servidor de arquivos. Tá? Então nós temos o seguinte: processamento e memória vão ficar vivos no servidor que a máquina virtual está rodando. E o disco está no servidor terceiro. Quando esse servidor cair, o que vai acontecer? Essa memória vai ser perdida, esse processamento atual vai ser perdido, mas o disco está ali. O outro servidor vai pegar as informações do disco, vai ler o quorum e vai falar: opa, preciso assumir esse serviço o mais rápido possível. Pega e vai levantar a máquina virtual. Vamos fazer isso na prática. Vem aqui e vamos criar um disco virtual. Vou criar no host 2 mesmo. Dinâmico. E vou botar aqui, ó, WSL-1. O caminho eu vou colocar no meu servidor de storage, que eu venho aqui, ó, e tem um compartilhamento de VMs, tá vendo? Foi esse que eu peguei e coloquei. Então, nesse meu terceiro servidor, que poderiam ser vários de armazenamento, eu criei um compartilhamento chamado VMs e vou colocar minhas máquinas virtuais lá. Vou criar o disco. Pronto, agora eu vou criar a máquina virtual, também no host 2. E prestando atenção que o caminho tem que estar o caminho unificado. WSL-1. Tem que estar o caminho de rede corretamente. Tá? Porque se você salvar também a configuração da máquina virtual em um servidor, você não vai conseguir fazer a alta disponibilidade dela. Vou avançar, sem conexão de rede. HD, eu vou dizer agora, opa, eu quero um HD que já existe. Vou colocar aqui o caminho, WSL1, agora eu tenho o meu caminho. E pronto, eu tenho minha máquina virtual, meu cluster configurado, em que? Em 10 minutos? Essa máquina virtual, eu vou ligar ela. Ela está rodando aonde? No host 02. Quais as opções que você tem? Bom, primeiro você tem a opção de Quick Migration. O que o Quick Migration fez? Salvou a máquina virtual, moveu ela para o host 1 e botou ela a rodar. Tanto que se eu vier aqui no Hyper-V do host 2, ela não está mais rodando. Vou botar aqui para mostrar o painel. Vendo? Aquela máquina WSL-1 não está mais rodando. Mas se eu conectar aqui no host 1, você vai ver que ela está rodando agora aqui. Ele já migrou. E temos também o Live Migration. O que o Live Migration fez? Sem parar a máquina virtual, moveu ela para o host 2. Aqui, ó, WSL, continuando rodando, sem parar. Viram como é que é simples configurar um cluster de máquinas virtuais? Não tem mistério nenhum. Não tem mistério nenhum. Você vai criar o cluster, vai configurar o quorum, vai definir o local de armazenamento dessas máquinas virtuais. Se precisar, vai fazer algum acerto nas redes, como eu falei para vocês, olha, eu poderia vir aqui e botar o seguinte, olha, rede interna, e colocar aqui rede externa, e só para ficar mais simples de ver. Mas o cluster de máquinas virtuais com a configuração de armazenamento em storage de terceiros
no caso é uma terceira máquina, é muito simples de fazer. E vou mostrar para vocês o que eu fiz nessa configuração, desse storage, para vocês verem que é muito simples. Aqui é o meu servidor dito de storage. O que é? É o Windows Server 2012, que eu instalei a função de serviços e arquivos. Vim aqui em compartilhamento e criei dois compartilhamentos, Quorum e VMs. O NetLogon e Sysvol ele já cria automaticamente. VMs eu criei e Quorum eu criei. Simples assim, tá? É muito fácil de fazer essa configuração, não tem dificuldade nenhuma. E por os servidores estarem todos falando com o Windows Server 2012, eu estou tomando proveito da USMB 3.0, que é o que possibilita a máquina virtual ser armazenada em rede. Você não pode fazer uma máquina virtual armazenada em rede sem o USMB 3.0. O cluster já verificou isso para você de forma transparente. Tá? E aqui eu também poderia incrementar, no caso aqui eu tenho, os meus compartilhamentos não estão feitos em cima de um disco só. Eu tenho 3 discos físicos para formar o meu compartilhamento que está espelhado ainda. Ou seja, esse compartilhamento está em cima de 3 discos espelhados. E está sendo apresentado para o meu host 1, deixa eu pegar o host 1 e host 2, de forma de compartilhamento. Você vem aqui, dá um // storage, e você vê somente uma pasta. Bom, espero que tenha gostado. Esse é meu rápido tutorial de como fazer um cluster de máquinas virtuais, tá, com armazenamento em SMB 3.0 no Windows Server 2012. Valeu, até a próxima.